Porque onde meu filho não entra, eu não entro. Ponto de meninos que estavam batalhando vaga não conseguirem a vaga por serem homossexuais. Temos que levantar a bandeira, temos que ser orgulhosos de nossos filhos, sim. Eu posso falar uma coisa? Olá, boas-vindas a mais um episódio do Geri Entrevista, o seu novo programa para discutir saúde da população LGBTQIA+. Hoje trouxemos aqui como convidada a Silvia Canguçu. Ela é professora do Departamento de Ciências Biológicas da UFOP e também membro integrante do Laboratório de Fisiopatologia Experimental. Oi Silvia, tudo bem? Tudo bem, tudo jóia. Nós convidamos a Silvia para compartilhar um pouco da experiência dela e também discutir sobre como é ter um filho LGBTQIA+. Então, Silvia, eu acho que a primeira pergunta da nossa entrevista é justamente essa. Como foi para você, ou melhor, como é para você a experiência de ser mãe de um filho gay? Olha, a experiência de ser mãe, né, já é muito diferente do que as pessoas vivem. A experiência de ter um filho gay não muda porque é gay, porque é hétero, no meu ponto de vista. Então, para mim, não mudou em nada. Então, não tem diferença. É difícil de responder, foi uma experiência assim, assim, assado, porque eu não vivi isso, entendeu? É normal, é natural para mim, é muito natural. É interessante ver essa perspectiva porque não é o que ocorre na maioria dos casos. E assim, quando o assunto é maternidade e paternidade, não só de filhos LGBTQIA+, mas em geral, a gente vê muitas discussões sobre as idealizações que os pais colocam sobre os filhos, seja sobre perspectiva de futuro, profissões e até mesmo na personalidade deles. E relacionando esse tema com a nossa entrevista, eu queria te perguntar se houve uma quebra de expectativa quando você descobriu que seu filho não era hétero, que é algo que geralmente a sociedade pressupõe. Sim, a gente sempre escuta isso. A questão é, eu nunca criei expectativas. Talvez pela minha experiência inicial, desde a infância eu convivi com enxergando questões de preconceito. Então, eu sempre fui muito sensível em relação a essas coisas, essa questão de preconceito. Com isso, eu nunca levantei expectativas em relação aos meus filhos. Eles são o que são. Nunca tiveram influência, nunca sofreram influência. Eu quero que você seja isso, eu quero que você seja aquilo. Mas eu acho que no decorrer, assim, na maioria dos casos, existe sim uma expectativa. Existe sim. Mas não foi o meu caso. Não foi. Não tive expectativa alguma. E em decorrência disso, para mim é tudo muito natural. Mas mesmo não tendo quebra de expectativa, você consegue dizer se houve algum desafio em ter um filho LGBTQIA+. Sim, sim. O desafio principal é enfrentar a sociedade, é mostrar para a sociedade que ser LGBTQIA a mais é normal, né? Então, este é o ponto mais difícil, porque onde meu filho não entra, eu não entro, entendeu? Então, a luta está aí, de mostrar que é normal ser LGBTQIA+. E isso é difícil. E por que você acha que é tão difícil? Por que alguns pais têm tanta dificuldade em aceitar que tem um filho LGBTQIA+. A primeira coisa é o preconceito arraigado na sociedade, né? Isso a gente enxerga em todos os pontos. A segunda coisa é religião. Religião é o que mais atrapalha. Eu não estou falando em religiosidade, eu estou falando em religião. Principalmente os cristãos que comentam, porque é pecado, porque leem a Bíblia e na Bíblia tem isso, mas na Bíblia tem um monte de outras coisas. Então, o que eles fazem? Para eles vão ler a parte que interessa a eles, né? Então, a complicação toda está aí, que eu acredito que seja isso.
E a sociedade é muito preconceituosa, menos do que antigamente, mas ainda é muito preconceituosa. E agora deram voz, né, aos idiotas. Atualmente, de uns tempos para cá, deram voz aos idiotas. Aí a coisa se complicou um pouco mais. Sim, nos últimos anos, infelizmente, nós vemos um retrocesso ganhando palco. E é importante discutir essas temáticas justamente para que pessoas que venham ter filhos LGBTQIA+, no futuro, lidem com isso de uma forma mais natural. E já que nós chegamos nesse assunto, você tem algum conselho ou algo a dizer para pais que acabaram de descobrir que tem um filho LGBTQIA+, e não estão sabendo lidar com esse fato? Ame o seu filho, ame. Se o amor chegar, se você tem amor por seu filho, independente de qualquer outra coisa, você vai aceitar. Se você aceitar, você vai acolher. Se você acolher, o seu filho vai ficar feliz. Porque nós temos que acolher, nós, mães e pais, precisamos acolher, porque a sociedade está aí para bater. Então, é isso que eu teria para dizer para uma mãe que ficou sabendo agora e que está sem saber o que fazer. É apenas amar, porque se você ama, você faz tudo. Muito bonito isso, Silvia. Fica então um recado para nossa audiência. Dando continuidade à entrevista, eu vou trazer um pouco a perspectiva agora para o lado dos filhos. É muito comum da nossa parte ouvir de nossos pais alguns preconceitos e medos infundados. É muito comum ouvir frases como: eu não quero ter um filho gay porque eu não quero que ele sofra discriminação. Ou eu te aceito, mas eu tenho medo que você apanhe na rua. Como ser essa mentalidade que traz o cuidado na forma de preconceito, em que uma tentativa de proteger o filho acaba reprimindo? Eu te confesso, Marcelo, que eu também tenho esse medo. Muitas vezes eu comento, cuidado, não anda de mão dada em determinados locais, né? Mas é uma coisa que a violência está em todo lugar e a violência está para qualquer um. Não é só a pessoa ser LGBTQIA+, que ela vai enfrentar a violência. Eu, que sou heterossexual, posso chegar na rua e ser assaltada, como já fui, né? Já fui refém de bandido. Então, a questão não é bem isso, não é bem assim, né? Apesar do Brasil ser o país que mais mata homossexuais no mundo, é uma coisa que a gente tem que enfrentar e não esconder, né? Então, a minha opinião é essa. Concordo. Eu acho que, por mais que enfrentar deixa a gente mais vulnerável à violência, esconder muitas vezes consome aos poucos, sabe? Então, para pessoas que estão passando por essa situação agora, que estão sofrendo preconceito em casa, você teria algum conselho, alguma coisa a dizer? Olha, para mim é muito difícil dar conselho para um filho que está enfrentando, vamos dizer assim, o preconceito dentro de casa. Porque isso depende muito da reação dos pais. O que eu poderia dizer tenha um pouco de paciência, demonstre muito amor, tente esclarecer todas as dúvidas, tente ensinar para eles, porque nós pais precisamos aprender também. Eu falo que eu sou uma preconceituosa em desconstrução, porque por mais que eu tenha enfrentado e aprendido muito desde a infância sobre preconceito, a gente, querendo ou não, a gente acaba tendo um pouco de preconceito, e isso vai sendo transformado, né? E eu acho que todo pai e toda mãe precisa de ouvir o filho. Então, o filho tem que tentar fazer com que esses pais o escutem. Eu acho que é isso. Na sua opinião, você acha que tem um momento certo para trazer essa discussão? Tanto por parte dos pais quanto por parte dos filhos? Falar sobre a sua identidade de gênero ou orientação sexual? Olha, eu acho que não. O momento certo é o momento... Eu acho muito estranho isso. Por quê? O meu filho hétero não chegou para mim e falou assim: mamãe, eu sou hétero.
Não chegou para ter uma conversa comigo? Não é isso, é hétero. Né? Por que, que o filho homossexual tem que fazer isto? Entendeu? Por isso que eu acho assim que não deveria ter momento nenhum, muito mais momento certo ou momento errado. Essa é a minha opinião. Mas, tendo em vista as situações das famílias em geral, eu acho que o momento certo seria o momento em que esta pessoa está segura do que realmente quer e do que vai enfrentar, né? Porque ela provavelmente deve saber o que vai enfrentar quando falar com os pais, porque ela conhece os pais. Então ela tem que estar muito segura e muito firme. Nós que te conhecemos sabemos o quanto você se envolve na temática LGBTQIA+. Você já participou de alguma das nossas rodas de conversa, está sempre disposta a participar das nossas ações. Então, minha pergunta é, de onde veio esse interesse em estar sempre atuando na temática? Olha, na universidade eu sempre tive amigos gays. Quando eu comecei a trabalhar, eu tinha amigos gays, mas na minha época não se comentava, era só falando por trás deles. Mas quando eu entrei na UFOP, eu percebi que eu sempre fui muito expansiva, muito aberta com meus alunos. Eu acho que você percebeu isso, né? Todos os alunos percebem isso. E eu percebi que os meninos e meninas me procuravam para desabafar, para chorar no meu ombro, entendeu? Questões de homofobia que elas sofriam, que eles sofriam ou elas sofriam. Então, isso se tornou uma rotina na minha vida de professora na UFOP. Com o meu filho, né, depois veio e veio falar comigo, eu gosto, é assim que eu gosto, é assim que eu sou. E eu comecei a perceber, eu sabia, eu sempre soube, talvez seja por isso que eu tenha, né, abraçado a causa mesmo antes de ele chegar para mim e dizer: mãe, eu sou homossexual. Talvez tenha sido isso. Bom, eu tive o privilégio de ser seu aluno, porque realmente chegar na universidade e no primeiro contato já receber essa temática vindo de uma pessoa tão acolhedora traz uma sensação muito boa, sabe? Então, eu te admiro muito pela forma com que você traz esse assunto de uma maneira tão sensível. Obrigada, Marcelo. Bom, já que você vem trabalhando esse tema dentro da universidade, você diria que o meio acadêmico é um meio LGBTfóbico? Sim, sim. Tem muita LGBTfobia dentro da UFOP. Tem. E eu percebia isso nos corredores e com meninos que me procuravam. A ponto de meninos que estavam batalhando vaga não conseguirem a vaga por serem homossexuais. Meninos que não podiam pagar uma kitnet e tinham que pagar para morar sozinho por serem homossexuais. E de pessoas olharem meninos e meninas mais masculinas ou meninos mais afeminados nos corredores da universidade. Então, tem muita homofobia e é uma coisa que a gente tem que batalhar para evitar. E uma das coisas que eu tento fazer nas minhas aulas, colocar aqueles flashes no final da aula contra qualquer tipo de preconceito. Então, a gente tem que cada um fazer uma parte, né? Qual seria, então, a melhor forma de atuar como aliado na temática LGBTQIA+. Eu acho que cada um tem que fazer um pouquinho, né? Uma das coisas que a Escola de Medicina faz com vocês, na Liga Acadêmica de vocês, alguns professores da Escola de Medicina, o que eu faço, que é acolher todos os meninos que me procuram e meninas, demonstrar para todos o orgulho que eu tenho do meu filho, que isso é extremamente importante. Eu acho que cada um fazendo um pouquinho, a gente naturaliza, né, a questão da homossexualidade, porque é natural. A sociedade é que não deixa que seja natural. Então, eu acho que a maneira é essa, é a gente tentar, de pouco em pouco,
cada um fazendo um pouquinho, naturalizando aos poucos a homossexualidade. É isso. Concordo. Eu acho que quanto mais a gente fala sobre esses assuntos, mais ele é naturalizado. Mas você acha que para um pai ou para uma mãe é importante se envolver nessas temáticas? Claro, claro, porque a gente é eterno estudante, a gente está eternamente aprendendo e a gente vai aprender a cada dia se participar dessas temáticas. Até a forma de utilizar as nomenclaturas, né? Como a questão do ismo, que está totalmente errada, né? Não é homossexualismo, é homossexualidade. Não é opção, é orientação. E todas essas coisas os pais vão aprender que horas? Participando, claro, participando de todas as temáticas, lendo sobre o assunto, né? Isso é extremamente importante. O pai e a mãe não podem simplesmente tampar os olhos e esconder de si mesmo a questão. É isso. Sim, até para nós que trabalhamos com essa temática é um desafio, porque as coisas estão sempre sujeitas à desconstrução. Então é importante se atualizar. A própria sigla LGBT vem mudando, então os conceitos e definições também. Sim. E para aprender isso tudo, a gente aprende participando. Você diria que não ter preconceito é a mesma coisa que ter orgulho? Olha, o meu ponto de vista é o seguinte: o não ter preconceito é ter orgulho, sim. Por quê? Como eu te falei de naturalização da homossexualidade, se fosse natural, não precisaríamos de ter orgulho dos nossos filhos. Poderíamos ter orgulho natural, como a gente tem de todos os filhos, né? Mas, como ainda não é considerado natural dentro da nossa sociedade, eu acredito que, esse é o meu ponto de vista, o não ter preconceito é ter orgulho, sim. Temos que levantar a bandeira, temos que ser orgulhosos de nossos filhos, sim. A partir do momento que a coisa, eu costumo dizer isso, que a partir do momento que a coisa se naturalizar, eu pego a camiseta de mãe orgulhosa, põe na gaveta, não preciso mais. Não é? É algo assim. Bom, você já foi membro do Grupo Mais pela Diversidade, certo? Conta pra gente um pouco mais sobre essa iniciativa. Olha, é um grupo maravilhoso. É uma ONG, e elas são assim perfeitas. A de Minas Gerais, o Mães pela Diversidade de Minas Gerais, é um grupo maravilhoso. A questão minha é que quando a antiga coordenadora do grupo, que se chama Miriam Salum, quando ela me chamou, foi quando eu dei uma entrevista, não, eu apresentei uma pequena palestra na CALF, da UFOP, do pessoal da farmácia. E aí eu postei no Facebook e a Miriam me convidou, eu postei no Grupo Nacional, e a Miriam me convidou. Quando eu entrei no grupo, eu vi que elas fazem coisas maravilhosas. Elas fazem acolhimento toda segunda-feira, no final da tarde, em Belo Horizonte. Elas fazem reuniões, elas participam de coisas de arte, elas vão nos colégios, dar palestras para alunos de ensino médio, sabe? Tudo para combater a homofobia. Mas, infelizmente, eu, morando em Belo Horizonte, trabalhando em Ouro Preto, nesse bate-volta, eu vi que eu não conseguiria ajudá-las do jeito que eu deveria. Então, eu preferi sair para, daqui a uns tempos, quando eu me aposentar, eu vou voltar, né, para participar verdadeiramente do grupo. Mas é um grupo maravilhoso. E como funciona esse processo de acolhimento? Delas, elas fazem o acolhimento, elas fazem o acolhimento de pessoas que procuram por elas ou de pessoas que elas escutaram falar de alguém que chegou e falou: olha, fulano de tal está com problemas com os pais. Então elas vão,
elas procuram essas pessoas, elas conversam. Lá tem psicólogo, tem advogado, tem todas as áreas, né, de apoio. Então, elas dão realmente o apoio e conversam com os próprios pais dessas pessoas que estão... Porque muitos homossexuais têm o problema de, pelo não aceite do pai e da mãe, de entrarem em depressão e ter um risco de suicídio. Eu acho que vocês devem conhecer, né, que passaram por isso, por preconceitos e chegaram até a pensar em suicídio. E elas tentam de tudo para que isso não aconteça. O apoio delas é assim, maravilhoso. Fora as idas nas escolas, com as palestras, os encontros, a própria parada gay. A Miriam me contava, né? Eu nunca fui na parada, por causa do meu problema de coluna, mas ela me contava que chegavam meninos e meninas para abraçá-las no carro, né? Que elas iam como é que chama? Aqueles carros grandes, aqueles caminhões, aqueles caminhões imensos. E várias pessoas choravam, sabe? Eu queria ter uma mãe assim. Então, é um apoio que elas tentam dar, tanto para os pais quanto para... E quando eu falo elas, tem eles também, viu? Tem muitos pais que participam do grupo de mães. É muito bom saber dessas iniciativas. Conta pra gente as redes sociais do projeto. Facebook e Instagram. Tem o nacional e tem o grupo de Minas Gerais. É Mães pela Diversidade MG. Bom, vamos passar agora para as perguntas da audiência. Todas elas foram feitas pelo nosso Instagram. A primeira delas é: como auxiliar um filho nas discriminações que possa sofrer dentro da própria família? Eu diria o seguinte, como eu sempre disse para o meu filho: eu estou aqui. Eu sou sua fortaleza, eu sou seu apoio. E você pode, em qualquer momento em que você sofrer preconceito dentro da família, você pode responder. Porque onde você é bem-vindo, eu sou bem-vinda. Onde você não é bem-vindo, eu não sou bem-vinda. Então a questão é essa. A segunda pergunta foi: qual a diferença que você enxerga entre a sua geração e a geração do seu filho quanto à temática LGBTQIA+. Marcelo, eu acho que mudou muito. A minha época era tudo muito assim. Você pode ser gay, mas mantenha o seu relacionamento escondido. Era assim. Pessoas que você sabia, fulano é gay, tem um namorado, tem um marido, vive com ele, mas ninguém via o namorado, ninguém via o marido. Então, é muito diferente atualmente. Eu acho que o que aconteceu? As redes sociais ajudaram muito em alavancar a luta, o orgulho, né? Porque as pessoas se escondiam. As pessoas se escondiam. Eu acho que a sociedade em que eu vivi, dependendo da situação na época, se eu fosse, por exemplo, homossexual, talvez eu escondesse. Talvez eu escondesse. E hoje, ainda bem, meu filho não precisa esconder isso, né? Isso me dá muita alegria, muita alegria. Sim, eu acho que nesse ponto a minha geração é uma geração muito privilegiada, sabe? Porque nós temos várias referências LGBTs na música, no cinema, e a gente pode falar dessa temática de uma forma muito mais aberta. Então, realmente, eu acho que é um privilégio. Exatamente. E até os mais antigos estão se assumindo. Lulu Santos estão se assumindo. Isso é muito bom. Sim, nos últimos anos a gente também tem visto um movimento de pessoas se assumindo LGBTQIA+, publicamente, e isso é importante porque aumenta a representatividade. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Ter em novela, ter homossexual em filme, isso é muito bom, porque isso vai naturalizando com o tempo toda essa questão. Isso é maravilhoso. Bom, Silvia, nossa entrevista está chegando ao fim. Você tem mais algo que gostaria de dizer? Eu posso... Ele está perguntando se eu tenho algum recado, alguma coisa que eu queira falar. Ué. Posso?
Posso despedir assim? Posso me despedir assim? Eu posso falar uma coisa? Oi, gente, tudo bem? Eu sou o Paulo Henrique, sou filho da Silvia, e eu estava escutando a entrevista aqui de vocês, achei muito interessante. E eu queria falar enquanto um filho gay de uma mãe que é maravilhosa, que nem é o caso da minha mãe aqui. Que como que isso torna todo o processo de aceitação e de enfrentamento social muito mais fácil, porque quando você tem uma pessoa que nem a minha mãe, que para mim é a personificação da palavra amor na minha vida. Então, quando a personificação do amor diz que está do meu lado, que vai enfrentar isso comigo, que vai me proteger, que está sempre aqui comigo, isso dá muito mais força para a gente. E eu entendo que isso é um privilégio na comunidade LGBT. Eu sei que a maioria dos pais não são assim. E eu acho que conversar sobre isso e naturalizar, igual minha mãe sempre falou sobre naturalização, conversar sobre essas questões, eu acho que pode influenciar com que mais pais e mães e avós e tios comecem a abrir um pouco mais a cabeça. Então é importante conversar, e se os seus pais não têm tanta aceitação, não se sinta pressionado também, converse com seus amigos e tenha um grupo de apoio. Igual ter um grupo de apoio, eu acho que é extremamente importante. Que eu estava escutando minha mãe falando sobre ela não sabe que conselho dar para alguém que está enfrentando situação de homofobia dentro da família. Eu não cheguei a passar por isso, justamente porque a personificação da palavra amor estava do meu lado o tempo inteiro. Mas ter um grupo de apoio eu acho que é importante. Então, converse com outras pessoas sobre as questões que te afligem e tenha esse grupo. Acho que é isso. É com essa participação mais do que especial do Paulo que a gente encerra a nossa entrevista. Obrigado, Silvia, pela disponibilidade, obrigado a vocês pela audiência e até a próxima.